pediatra e sou fundador do canal 60 Mais Araçatuba e região. Nesse canal nós pretendemos falar de tudo sobre o mundo da geriatria e gerontologia, como por exemplo, desde problemas jurídicos, problemas com doenças mesmo, pressão arterial no idoso, diabetes no idoso, osteoporose, problemas de dor em geral, insônia, uma série de assuntos, incluindo o assunto que nós vamos falar hoje, que é a sarcopenia. Para falar melhor sobre esse assunto, eu trouxe dois convidados bastante importantes aqui da região, a doutora Francine e o nosso amigo Guilherme, para falar sobre a sarcopenia. Bom, então meu nome é Francine, sou nutricionista, sou especializada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, em terapia nutricional e doenças crônicas. Eu atendo aqui no consultório, público adulto e idoso também. Meu nome é Guilherme, eu sou personal desde 2020, eu tenho uma especialização em ciência do treinamento de força, em biomecânica aplicado ao exercício físico, e eu venho aqui hoje colaborar um pouco com esse podcast 60 Mais Araçatuba e região. Bom, o primeiro assunto que eu queria abordar era sobre a questão do envelhecimento, né? Nós sabemos que após aí os 40, 45 anos, começa todo um processo de envelhecimento, perda de massa muscular, né? Os reflexos vão diminuindo, uma série de coisas do organismo vão diminuindo, né? Então, é um público que tem que ter um olhar diferenciado. Você não pode tratar uma pessoa de 60 anos igual você trata uma de 40. Os remédios são outros, as doses são outras, as orientações, no geral, são outras. Então, eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho aí sobre a questão do envelhecimento e suas consequências. Então, o processo do envelhecimento ele é multifatorial, gradual e reversível. Ele acontece praticamente em todos os seres vivos vão passar por esse processo do envelhecimento, que é perda de massa muscular, perda de força muscular, perda de função, com outras coisas a mais de fisiologia, perda de massa, perda de potência. Então, mesmo até na ausência de doenças não transmissíveis, de doenças não crônicas, ele passa por esse processo de envelhecimento. E ele começa praticamente a partir dos 30 anos, já começa esse mecanismo de decadência, de disfunção funcional com o ser vivo, com o ser humano em si. Aí algumas consequências, como eu já citei, assim, né, levam a perda de força, perda de massa, também perda também de memória cognitiva. Aí, se você puder falar um pouco mais também, assim, me ajudasse também, Francine. Tá, joia. Francine, você tem alguma coisa a falar sobre o envelhecimento, a parte de envelhecimento e suas consequências? Porque até onde nós sabemos, né, com o envelhecimento, nós vamos absorvendo menos, né, algumas vitaminas, algumas, né, já não é tudo que dá para comer direito, né? Sim, então, com certeza. Eu acho legal, até complementando o que o Gui falou, essa questão da sarcopenia, eu acho que a gente subvaloriza muito essa questão, essa importância do músculo, né? Então, o músculo a gente precisa tratar como um órgão realmente, com todas as funções importantes que ele tem, né? Uma certa função endócrina, de autonomia, de força, massa muscular é importante, porque com essa perda da massa muscular, com esse aumento da sarcopenia, a gente tem perda da autonomia, aumento do risco de quedas, de lesões, e aumentando o risco de lesões, a gente aumenta esse risco para hospitalizações, e aí risco para infecções hospitalares. Então, isso gera todo um transtorno, né, pensando no indivíduo com sarcopenia. No processo de envelhecimento também, a gente tem muitas perdas, né? Para começar, que o idoso tem mais dificuldade de sentir sabores, né? Doce, amargo, azedo, então ele já tende às vezes a comer até um pouco menos pensando nisso. O processo de mastigação também é prejudicado, né, por conta da perda do tônus muscular, né, dos músculos da face aí, da boca. O processo de digestão fica um pouco prejudicado também, a gente tem uma diminuição do ácido clorídrico do estômago, que também prejudica,
consumo de alguns alimentos, principalmente as proteínas, que são alimentos mais difíceis de digerir. Então, o idoso é muito comum ter essa queimação, né, azia. Consequentemente, a gente tem uma diminuição da absorção desses nutrientes. Então, é muito importante a gente cuidar da dieta do idoso. A nutrição se faz muito importante para prevenir não só deficiências de vitaminas e minerais, que também acontecem nessa idade, algumas vitaminas são muito importantes. Desnutrição também, né? Desnutrição, exatamente, mas justamente pensando nessa questão da sarcopenia também é muito importante. Bacana, eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu me formei, não se falava tanto dessa parte de musculação. Na época, era a questão de criar músculo, de fortalecer os músculos, né? Estava muito relacionado com a parte de estética. E hoje, em todo congresso que você vai, médico, a maioria dos livros, todos os livros que você abre, médicos para ver, sobre tratamento da grande maioria das doenças, está lá, exercício físico, a palavra musculação está muito predominante, né? Há 20 anos atrás falavam-se em outros tipos de exercício, mas a palavra musculação está tão predominante nos livros quanto nos congressos internacionais ou nacionais. Nunca se falou tanto, até por essa questão aí do músculo ser ajudar na parte do metabolismo, né? Com certeza. Você ajuda a controlar aí, glicemia, resistência à insulina, colesterol, HDL, isso, melhora o HDL, né? Então tem toda essa parte aí. Inclusive, libera algumas substâncias que está relacionado com a parte de rejuvenescimento, vamos dizer assim, né? Sim, isso. Que combate aí a parte inflamatória, né? Que vai acontecendo com o nosso envelhecimento. Bem interessante. Eu costumo dizer que o músculo é um verdadeiro sugador, né, de glicose da nossa corrente sanguínea. Então, o principal tratamento até para indivíduos diabéticos com resistência à ação da insulina é justamente a prática de exercícios, para a gente diminuir conseguir diminuir essa hiperglicemia, que vai se manter constante. Se a gente mantê-la constante, a gente pode levar a vários outros prejuízos aí, como o aumento da pressão arterial, lesão dos vasos, né, sanguíneos, enfim, várias outras patologias decorrentes disso aí. E tem até estudos hoje publicados de 2020, 2021, falando bastante do treinamento de força, tipo, comparando o idoso que não tem força muscular do idoso que tem força muscular, né? Que aquele idoso que é menos forte, que tem menos massa muscular, acaba tendo mais risco de mortalidade, de morbidade também, que é relacionado à saúde também. E isso aí, o exercício em si, junto com a nutrição, junto com o trabalho multidisciplinar, é bastante benéfico para o idoso, para aquela pessoa que está envelhecendo em si, assim. Interessante, né? Um assunto cada vez mais em moda, né? A questão dos exercícios, né? Sobre a questão da perda de massa muscular, né, dentro do contexto da sarcopenia, o que vocês têm a falar sobre a questão de proteína é tudo igual? Essa questão de proteínas versus aminoácidos versus proteína de carne, de leite. Eu costumo começar ajustando proteínas de forma geral, porque depois que a gente absorve na verdade a gente não absorve proteínas, né? A proteína é uma molécula grande, então para a gente conseguir absorver, a gente quebra ela em diversos aminoácidos, que são pedaços de proteína, e os aminoácidos são diversos e a gente vai utilizá-los para determinados fins de acordo com o que o nosso corpo precisa. Então, em teoria, proteína pode fornecer aminoácidos independentemente do tipo, né? A gente tem proteínas de origem animal, que tem um alto valor biológico, então tem todos os aminoácidos que a gente realmente precisa, e a gente tem proteínas de origem vegetal, que nem todas, não tem todos os aminoácidos, mas conseguindo combinar as fontes vegetais, a gente consegue todos esses aminoácidos que a gente precisa. Então eu prefiro começar adequando proteínas de forma geral, né? O idoso tende a não comer muita proteína, justamente por isso que a gente conversou, dificuldade de mastigação. E quais são os alimentos fonte de proteína? São justamente as carnes, né? Carne bovina, carne de porco, peixe, frango. São alimentos mais fibrosos, né? Que a gente tem uma certa dificuldade de mastigação. Além dos ovos, laticínios, né? Leite, iogurte, queijos, derivados aí. Então eu gosto de começar ajustando proteínas, porque o idoso,
às vezes é até fácil incluir uma carne no almoço, no jantar, mas nos lanches é muito comum aquela refeição típica, né, de sopa de pão, né, ou então um pão com manteiga e um pingado, um leite com café. E aí a gente não consegue um bom aporte de proteínas. Então, aí que entra a suplementação, né, e a gente pode entrar com diversos suplementos à base de proteínas. Então, a gente tem a albumina, a gente tem o whey protein, a gente tem as proteínas vegetais, que geralmente é feito com a proteína da ervilha, às vezes proteína de outros vegetais, fazendo um blend. A gente tem a proteína isolada da carne, né? Então, a gente tem várias opções no mercado. Mas, se tratando do público idoso, eu acho que o whey protein é uma proteína até mais interessante. Porque a gente tem, hoje em dia, a gente estuda muito alguns peptídeos bioativos, que são partes da proteína do whey protein, que conferem benefícios para a saúde das pessoas de forma geral, principalmente do idoso, né? Então, propriedades antihipertensivas, antidiabéticas, antitumorais, antitrombóticas. Então, o whey protein nesse sentido é muito interessante. Bacana, interessante. Uma outra coisa, sobre as adaptações de treinamento para a força, o que você tem a falar sobre? Então, o processo da sarcopenia, perda de massa muscular associada à diminuição da força, né? O idoso, aquele que está no processo de envelhecimento, é essencial o treinamento de força. Porque o treinamento de força ele vai estimular a unidade motora do seu músculo, também vai estimular a contração de fibras do tipo 2, que é o que mais acontece com o passar do envelhecimento, que você passa a perder essas fibras do tipo 2. O que seria essa fibras do tipo 2? Seria aquelas fibras de contração rápidas, de contração tipo, eu tô quase para cair. Você consegue reagir com aquela contração para você poder ficar estático, para você ter um equilíbrio dinâmico melhor, para você poder caminhar, para você poder carregar uma sacola de uma compra, por exemplo. Eu fui fazer compra com a minha filha, exemplo. O idoso consegue tirar a compra do carro, levar para dentro da casa, porque ele precisa ele precisa levantar do vaso sanitário para poder fazer as suas atividades de vida diárias. Exemplo, ele precisa levantar de uma cadeira para ir lá na sala buscar um copo d'água, ele precisa levantar do sofá, ele precisa pegar um copo, beber a sua água. Isso aí é muito essencial para o idoso em si. Porque, como eu falei também, é muito importante também não só o treinamento de força pura, que seria tipo, tem muita gente falando, o idoso não pode treinar força pura. O que seria essa força pura? Seria aquela carga alta, vamos supor, de 80% de um RM. O que seria um RM? Uma repetição máxima, exemplo. O idoso consegue fazer uma repetição máxima com aquele peso. É muito importante que o idoso faça isso. Certo. Porque, exemplo, nas atividades de vida diária dele, ele não vai ficar pegando coisinha leve ou se não levantando várias vezes ao dia. Ele só faz aquela ação uma única vez, exemplo. Quer levantar de uma cadeira, quer pegar aquele copo, empurrar no sofá, pegar alguma coisa, tipo, pegar o neto no colo, sabe? Então ele precisa desse tipo de força muscular. Aí a potência, como eu falei, ele precisa dessa potência para poder também evitar esse risco de queda que ele pode ter no decorrer de que estiver andando na rua, sabe? Aí em si. Aí isso é muito benéfico também em colaboração junto com a parte nutricional, como a Fran está falando assim. Sim. Estou me lembrando aqui da dificuldade. Tem muitos idosos que moram sozinhos e é difícil para eles, eu escuto isso de muita gente no consultório, aquela pessoa que mora sozinha, de preparar a própria comida. Porque antes eles tinham lá o marido, a esposa, então eles tinham uma dinâmica na cozinha ali. Quando eles ficam, ou quando fica só o idoso ou só a idosa, eu percebo que a performance da comida, a qualidade cai bastante. Por mais que os profissionais orientem, eles ainda preferem comer uma coxinha, um salgadinho, por conta do paladar também, que vai perdendo o paladar. E, enfim, né? A dificuldade de preparar aí uma salada, uma carne, eu percebo que eles acabam caindo no carboidrato de novo por conta do preço, que é mais baixo o carboidrato, e pela facilidade de estar fazendo ali as coisas relacionadas a carboidrato. Exatamente. Massas em geral, né, e tudo mais, eu percebo que existe esse obstáculo aí cultural, né, e social também. E muitos deles, como eu trabalho com bastante idoso, assim,
Eu já ouvi relatos deles, exemplo, eu pego marmita no almoço, né? Eu compro marmita no almoço e a mesma marmita eu utilizo pra janta também, sabe? Entendi. É uma única refeição. E acaba, às vezes, nem sobrando Sim, muito, sabe? Às vezes só sim. faz uma refeição ao dia. Uma refeição ao dia. E isso acaba sendo prejudicial ao idoso, né? Sim. Querendo ou não. O nutricionista pira, né? Isso. Pois é. Uma outra pergunta aqui. Por que devemos treinar a força muscular pura? Então, como eu havia falado anteriormente, né? Porque ela estimula essas fibras do tipo 2, que é as fibras de contração rápida. Porque no processo, na fisiologia em si, exemplo, na contração muscular, tem aquela unidade, que é o recrutamento de unidades motoras. Sim. Então, primeiro você estimula aquelas fibras do tipo 1. Sim. Aí depois, até você chegar nas fibras do tipo 2, então leva um tempo. Tá. Então, se você treinar com peso leve, até você chegar na fase das fibras do tipo 2, vai levar um tempo maior, tá. que é a fibra que o idoso precisa treinar em si. Certo. Que a fibra do tipo 1 acaba perdendo, mas só que é bem menos no idoso. Agora, já a fibra do tipo 2, a cada, vamos supor, com 60 anos você perde 8% a cada ano, exemplo. Agora a partir dos 80 já é 10, 30%. Entendi. Você perde dessa só para dar uma reforçada nessa questão de fibras que é bastante importante. É aquela questão de... Muita gente pergunta no consultório a questão de... Doutor, o que você acha de eu tomar creatina? Ou o que você acha... Meu sobrinho, que mora nos Estados Unidos, mandou eu tomar glutamina. Dando exemplo. Uma sobrinha minha que está em São Paulo mandou eu tomar whey. Aí eles chegam lá com aqueles whey, os mais diversos possíveis, né? Que tem uma variedade muito grande, né? Tanto em nomes quanto em composição, tudo. O que você tem a falar sobre reforçando, né, o que você vem falando na conversa sobre a glutamina, a creatina, o whey, ômega. É importante o ômega na atividade física? Hoje em dia tem muito suplemento no mercado e a gente precisa saber escolher, né? Porque se a gente for ver, todos eles têm algum benefício. A maioria, pelo menos, tem algum benefício. Mas a gente precisa saber indicar. Então, o interessante é a gente trabalhar em cima da alimentação para o que faltar na alimentação a gente poder suplementar, né? Complementar, na realidade. Então, vários suplementos são eficientes. Dentre eles, pensando no assunto que a gente está abordando aqui hoje, né, exercício físico, a perda de massa muscular, o whey protein, pensando que o idoso não é um público que consome muitas proteínas, né, então o whey protein é um suplemento que, na maioria das vezes, eu costumo indicar. É claro que primeiro a gente avalia a alimentação dessa pessoa, vê realmente se há alguma carência, se é necessário, mas na maioria das vezes tem, né, por conta disso tudo que a gente está conversando, a questão da marmita é muito real, isso acontece muito mesmo, né? A baixa absorção também. Uma baixa absorção. Por conta disso, os idosos precisam de uma ingestão proteica maior do que indivíduos adultos, né? A gente calcula aí de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso por dia de proteína. Então, o idoso precisa mais ainda desse nutriente justamente por conta dessa dificuldade de digestão e absorção. Então, o whey protein cabe muito bem nesse contexto. A creatina é um suplemento muito interessante também, porque nosso corpo produz creatina, né? Então, é uma molécula muito importante para o nosso corpo. A gente tem uma certa produção, a gente consegue obter proteína através de alguns alimentos, né? Então, carnes no geral. Mas não é o suficiente para a gente aumentar o estoque de creatina dentro da nossa célula muscular. Então, qual que é o intuito de suplementar a creatina? A gente aumenta os estoques de creatina fosfato, que é o nome de uma molécula, dentro da nossa célula muscular. E essa creatina fosfato vai ser a nossa principal moeda energética durante o treinamento de alta intensidade, como, por exemplo, a musculação. Né? Então, tendo uma moeda energética ali pronta, numa quantidade maior, a gente consegue treinar melhor, o idoso consegue ter um pouco mais de força, e associado à prática da musculação, por exemplo, do exercício físico, consegue maiores ganhos ou até preservação da massa muscular. É importante a gente pensar na creatina como um suplemento não só para atletas, né, e jovens, porque é sim muito importante para o idoso. Além disso, tem estudo mostrando melhora da cognição, melhora da memória, principalmente em pessoas idosas, pessoas vegetarianas que não têm um bom consumo de alimentos fonte de creatina,
e pessoas com privação do sono, então que tem essa sobrecarga mental muito exacerbada, né? Então a creatina pode servir também pensando nessa melhora cognitiva, é um suplemento muito interessante. E o bom dela é que o estoque dela é tipo infinito, assim, não é igual o de glicogênio, né? O Fran, assim, o estoque de creatina, a gente tem um certo limite, mas a gente precisa continuar suplementando para manter esse estoque alto. Porque, inclusive, isso é uma observação legal da gente fazer, né, sobre a creatina. É um suplemento de uso crônico, então, geralmente, a pessoa não toma só quando ela vai treinar. Ela precisa tomar todos os dias para manter esses níveis de creatina aumentados ali dentro da célula. E aí, ela continuar tendo seus benefícios, né? Em relação ao ômega 3, que você perguntou, lembrei, né? Em relação ao ômega 3, é um suplemento muito interessante também. É claro que não só na forma de suplementação, a gente pode simplesmente incluir alimentos fonte de ômega 3 na nossa rotina, né? Principalmente os peixes mais gordurosos, crustáceos e tudo mais. Algumas sementes também são fonte de ômega 3, como por exemplo a chia. Então a gente pode trabalhar com alimentação nesse quesito, mas a suplementação também parece ser importante para melhora, porque ela ajuda nessa sinalização do ganho de massa muscular. O ômega 3 também ajuda nessa questão da inflamação, então ele trata essa inflamação crônica de baixo grau que o idoso tem mesmo, né, por conta decorrente da idade. Sim. Então ajuda nisso, ajuda a melhorar dores musculares e articulares, principalmente até por conta do exercício, né, aquela dor tardia ali ao exercício. O que mais? O ômega 3 é maravilhoso. Se a gente for falar de benefício dele aqui, ajuda a diminuir esse tempo de rigidez matinal, que é muito comum também no idoso. Então é um suplemento ótimo também, né? Tá ótimo. A glutamina, alguma coisa a falar sobre algum adendo? Pensando nesse meio do esporte, a gente não tem muita evidência positiva sobre glutamina, né? A gente sabe que é um aminoácido importante, é um aminoácido, a gente fala, parcialmente essencial, porque nosso corpo produz, mas em determinadas situações a gente precisa de um aporte maior de glutamina. Certo. E quais são essas situações? Então, por exemplo, em momentos de trauma físico mesmo, né? Lesões, queimaduras, pacientes em tratamento de radioterapia, com câncer de cabeça, pescoço, podem se beneficiar da glutamina. Então, nesse meio hospitalar, parece ser um suplemento mais interessante, mas no meio do esporte a gente não tem muita evidência positiva, não. Tá ótimo. E uma questão bastante frequente em consultório. Aquela questão da caminhada, só a caminhada, então, não ajuda, não... Então, seria bom esse idoso, essa pessoa que está envelhecendo, não apenas só a caminhada em si, sabe? Sim. Porque tem que ter um acompanhamento individualizado para poder ir aumentando o nível de intensidade dessa caminhada. A caminhada é muito insuficiente, né? Só a caminhada é insuficiente. E sim, porque igual, é bom que tem o treinamento concorrente, que é um dos mais estudados hoje em dia. O que seria o treinamento concorrente? Seria, exemplo, uma sessão de 30 minutos de exercício. Seria 30 minutos de treinamento de força e 30 minutos, 20 minutos. 20 minutos de treinamento de um treinamento aeróbio, mais cardiovascular, mais cardio, assim, né? Que seria numa única sessão, ou senão ele pode ser até separado, sabe? Esse treinamento concorrente, que seria mais um combinado, exemplo, hoje. Você treina treinamento de força na parte da manhã e uma caminhada, exemplo igual eu comentei com o senhor, de também fazer essa caminhada, não apenas, eu estou a passeio, exemplo, tem que ter ritmado, tem que ter uma intensidade de exercício numa zona alvo, exemplo, às vezes o idoso caminha numa zona alvo, que tem a escala de Borg, né, que é muito utilizada, numa zona alvo ali de 5, exemplo. Essa zona alvo de 5, às vezes, não vai estar criando adaptações fisiológicas para esse idoso, sabe? Certo. E o ruim também, que muitos idosos, às vezes, eles acabam optando pela caminhada, às vezes eles até diminuem esse ritmo da caminhada, eles acabam, às vezes, caindo uma vez, sabe? Aí caiu uma vez, aí começa a ter o medo de cair mais frequente, aí já dá aquela diminuída na atividade física, sabe? Sim. Essa questão da queda é bastante importante. O idoso cai uma vez, por ter medo de cair uma segunda vez, ele não quer fazer mais exercícios, não quer nem levantar da cadeira. E aí o acompanhamento vem junto com o psicólogo também, tentando reinserir esse cidadão de volta nos exercícios,
É a mesma situação do trânsito, né? Tem aquela pessoa que bate o carro e por medo, por trauma, e tem até escolas especializadas nessa parte de escolas de veiculares, né? Com psicólogos para reajustar essa pessoa nos afazeres do dia a dia também, né? Então, bastante importante, pessoal. Então, muito obrigado pelo comparecimento aí de vocês, né? Imagina, Voltaremos aí novamente para falar outros assuntos importantes aí para a sociedade. Com Ok, certeza, muito obrigado, agradeço pelo convite aí. Obrigado pelo convite a todos. Joia.